bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso, que é onde eu vou ensinar para vocês o básico do Python, o básico necessário para que você consiga acompanhar esse curso, tá? Na aula anterior, a gente configurou o nosso Visual Studio Code, então agora a gente vai criar um Jupyter Notebook, vamos instalar o PyPyCamel e vou falar um pouquinho sobre comentários na primeira aula, tá? Então, eu vou colocar o Ctrl+Shift+P e vou aqui no meu Visual Studio Code, e aí ele vai pedir para eu criar no Jupyter Notebook, o primeiro aqui, ó, Recent User, Create Jupyter Notebook. E agora a gente vai inserir um Markdown para a gente iniciar o nosso Python básico. Então, vou colocar aqui um quadrado para adicionar um nível. Então, Python básico, exatamente assim, tá? Você colocou um quadrado, colocou um Markdown aqui, ó, preste atenção, Markdown, Shift Enter, ele já vai executar. Então, veja que ele filtra, né, para a gente poder encontrar facilmente. E aqui a gente vai colocar, já está outro Markdown, então a gente vai colocar aqui 2, aula 00, e vai ser comentários, tá? Comentários, e aí a gente vai apertar o Shift Enter, ele vai executar e já vai adicionar uma célula, né? Veja que ele adicionou uma célula aqui, ó, Markdown. E agora, dentro dessa célula, eu vou querer que ele seja um código Python. Então, eu vou clicar aqui no Markdown, vou selecionar a linguagem aqui, Python, e agora sim, a gente para testar, vamos colocar um print na tela, teste, e vamos executar apertando o Shift e o Enter, tá? Ou, né, o play aqui em cima. Aí ele vai falar que na minha VM não tem o PyPyKernel, né? Então a gente precisa instalar ele, senão ele não vai funcionar. A gente vai colocar aqui install e vamos esperar concluir a instalação. Então eu vou apertar o pause porque o objetivo desse curso não é perder tempo, é ensinar você. Então eu vou apertar o pause. A gente continua assim que terminar a instalação. Como vocês podem ver, a instalação foi concluída. O print teste aqui, ele printou na tela o teste. E agora a gente vai dar início à nossa aula, tá? Para fazer um comentário no Python é muito simples. Da maneira que a gente colocou aqui o Markdown, a gente aperta o quadrado, né? Ou o jogo da velha, como você preferir. E vamos escrever aqui é um print teste. Então, isso aqui o Python não vai executar. Toda vez que tiver aqui o quadrado na frente de uma frase, ele não vai executar. Ele vai executar apenas o print, tá? Então, essa é a maneira mais simples da gente colocar um comentário. Quando a gente utiliza bastante isso para comentar algum código, principalmente quando é códigos complexos que a gente está desenvolvendo, né? Coloquei este, é um print. E a gente utiliza bastante comentários para, né, a gente lembrar de um código ou alguma coisa, alguma função complexa que a gente fez, tá? Então essa é a primeira maneira que a gente tem de fazer um comentário. A segunda maneira é você utilizando 3 aspas, tá? Então coloquei 3 aspas e aí a gente pode colocar por blocos, tá? Então a gente consegue colocar blocos aqui dentro dessas aspas, escrever um texto. Essa função conecta ao sistema SAP, e aí a gente pode escrever aqui, blá, 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 tá? Então, quando a gente tem um texto muito longo, né, ele executou aqui com /n, mas ele é apenas um comentário, né, ele vai executar aqui, mas o Python não vai ler isso aqui, ele vai interpretar lá, né, entre aspas, quando a gente tem aqui um comentário muito longo, a gente coloca dessa maneira, tá? Então, isso aqui é bem simples, basta você colocar ou usar esse quando você tem um texto muito longo, para que o Python, né, você identifique o seu código, o seu bloco de código, tá? Então, nessa primeira aula, a gente instalou o Kernel, né, e executamos aqui no Jupyter Notebook e falamos um pouquinho sobre os comentários, tá? Então, agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, né, e aí eu vou salvar o nome dele como aulas Python. E é isso. Então, o Enter, ele salvou aqui o meu Jupyter Notebook como aulas Python. Agora a gente já tem tudo para começar o nosso curso, que é onde a gente vai começar falando sobre strings, tá? Então, na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.